Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso conteúdo hoje são figuras de linguagem, metonímia, sinestesia e gradação. Na aula passada, nós vimos duas figuras de linguagem, a metáfora e a comparação. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre mais três figuras de linguagem, a metonímia, a sinestesia e a gradação. Começando pela metonímia. É a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra com a qual mantém uma relação de proximidade. Então, vamos atentar para a palavra substituição. Então, quando eu quero substituir uma palavra ou uma expressão formada por duas ou mais palavras e elas mantêm uma relação de proximidade, de semelhança de sentido, vai acontecer essa figura de linguagem chamada metonímia. Exemplos de metonímia. Quando é usada parte pelo todo. Exemplo, ele possuía inúmeras cabeças de gado. Então, cabeças de gado substitui a palavra bois. Causa pelo efeito, consegui comprar a televisão com meu suor, ou seja, com meu trabalho. O autor pela obra. Li muitas vezes Camões. Aqui se refere à obra do autor. Luís Vaz de Camões. Quando eu digo li muitas vezes Camões, eu não estou lendo o autor, e sim a obra dele. O inventor pelo invento. Meu pai me presenteou com um Ford, inventor da marca Ford, que é o Henry Ford. Então aqui ele quis dizer que presenteou com um carro, um veículo desta marca. Quando acontece a marca pelo produto, meu pai adora tomar Nescau com leite. Então, em vez de falar chocolate em pó, fala a marca, Nescau. Quantas vezes nós vamos ao supermercado e falar precisa comprar Bombril? E, na verdade, Bombril é a marca. A gente quer comprar a esponja de aço. Continuando, matéria pelo objeto. Passou a vida atrás do vil metal. O que significa vil metal? É o dinheiro. Singular pelo plural. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. A palavra cidadão aqui, ela substitui ou ela quer dizer os vários cidadãos. Representa, uma única palavra no singular representa um grupo, representa no plural as pessoas, os cidadãos. O concreto pelo abstrato. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. Significa o quê? Que ela é inteligente, Então, cabeça aqui representa a palavra inteligência. Continente pelo conteúdo. Quero um copo d'água, ou seja, eu quero um copo com água. Gênero pela espécie. Os homens cometeram barbaridades. Homens aqui representa toda a humanidade. Vamos falar agora da sinestesia, que é uma figura de linguagem que faz parte das figuras de palavras. Está associada com a mistura de sensações relacionadas aos sentidos. Então, atenção para essa palavra, sentidos. Aí nós vamos relembrar. O tato, audição, olfato, paladar e visão. Então, olha a mistura das palavras aqui, a mistura dos sentidos. Um amargo silêncio pairava entre marido e mulher. Amargo silêncio. Amargo está relacionado ao paladar e silêncio está relacionado à audição. Então, essa junção de sensação se chama sinestesia. O grito branco da paz ecoou por toda a cidade. Grito está relacionado à audição e branco está relacionado à visão. E assim por diante, em todas as frases, nós temos aí o destaque das palavras, das expressões, nós percebemos essa mistura de sensações. Isso indica uma simultaneidade de sensações, ou seja, várias sensações ao mesmo tempo. Gradação, que vem a ser essa figura de linguagem, caracterizada por um encadeamento de ideias que pode seguir uma ordem crescente ou uma ordem decrescente.
Seguindo uma ordem crescente, a gradação apresenta uma progressão ascendente, intensificando e exagerando a mensagem transmitida. Seguindo uma ordem decrescente, a gradação apresenta uma progressão descendente, suavizando a mensagem transmitida. Então, vamos aos exemplos de gradação ascendente. Vamos analisar frase por frase para entender quando que é ascendente e quando que é descendente. Em menos de um ano passou de estagiário a funcionário, a chefe e a tirano. Repare aqui, olha só para o sentido da frase. Em menos de um ano passou de estagiário a funcionário. Então, olha aqui, nós percebemos aqui como que vai intensificando. Por isso que é uma gradação ascendente. Ele passou de estagiário a funcionário e de funcionário a chefe. Depois que passou a ser chefe, se tornou um tirano, uma pessoa malvada, uma pessoa sem sentimentos, sem escrúpulos, né? Então, lá de estagiário ele chegou a ser chefe e ainda um chefe ruim. Então, isso aqui significa que foi acontecendo gradualmente, de forma ascendente. Minha prima sempre se achou bonita, linda, deslumbrante. Sempre se achou a mulher mais vistosa do mundo. Então, ó, bonita, linda, deslumbrante. Repare que vai ascendendo, vai aumentando, vai intensificando. Do passo, passou ao trote, e do trote ao galope. Assim o cavalo se sentiu livre correndo pelos campos. Atenção para as palavras passo, trote e galope. Dá para imaginar aí? O cavalo, ele estava apenas andando, depois ele começou, do passo ele passou para o trote, depois ele passou ao galope. Então foi intensificando. Isso significa gradação ascendente. Vai intensificando, vai aumentando, seguindo uma ordem crescente. Agora, o contrário, exemplos de gradação descendente. Repare que vai ser do maior para o menor, vai diminuindo aqui a intensidade. Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Repare que ela começa berrando, depois ela grita, depois ela fala, depois ela sussurra, depois ela murmura. Então, essa gradação foi descendente porque ela foi diminuindo essa intensidade. A famosa atriz já foi milionária, rica, classe média e até remediada. Quem diria que acabaria sua vida na miséria? Bom, aqui nem precisa falar muita coisa, né? Se ela era uma famosa atriz milionária, acabou na miséria. Então, aqui já prova que foi uma gradação descendente. Depois da tempestade, dos relâmpagos e trovões, a chuva continuou caindo durante dias até se transformar num suave chuvisco. Então, de tempestade se tornou um chuvisco. Gradação descendente. Alguns exemplos de gradação descendente na literatura. Uma frase de Machado de Assis. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Uma frase de Monteiro Lobato. Eu era pobre, era subalterno, era nada. E a última frase do Padre Antônio Vieira. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Bom, por hoje é só. E eu deixo aqui para vocês essa frase. A língua de um povo é a sua alma. Deixo um grande abraço a todos e obrigada pela atenção.